se você simplesmente fizer a mesma coisa que você fazia no on-prem, você vai migrar para a nuvem, você parou no Infrastructure as a Service e você acabou de contratar o data center mais caro da história. É isso que vai acontecer. Você vai contratar um data center em dólares e com um custo mais alto, porque você está pagando por uma camada de valor agregado que os caras adicionaram que você não está usando. Você está jogando no lixo. Onde? Pagando Nuvem. Ferrari utilizando um Fusca. É isso. Você vai pegar um Ferrari e vai dirigir só na primeira marcha. É isso que você está fazendo. Assim, se você não estiver usando, então assim, você tem que estudar, sabe, arquiteturas como tecnologia DAI, né? Distributed Immutable Ephemeral. Você consegue construir uma aplicação que se utiliza de toda essa infra da nuvem. Olhar para a tecnologia serverless, você está entregando, usando o modelo de responsabilidade compartilhada para dar mais trabalho para o provedor de nuvem e tirar. Boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Então, obrigado por estar aqui com a gente aqui nesse nova ideia que a gente está fazendo aqui, né, no Cloud Talks BR. Então, a gente está aqui com o Alexandre Sierra hoje. Então, a gente vai dar o start aqui. A gente está gravando em dezembro, mas provavelmente vai ser lançado depois. Então, agradeço aí a Alexandre pela disposição em dezembro mesmo. E realmente aqui a gente está com uma ideia bem bacana, né, de trazer para vocês o Cloud Talks em si, trazer dicas, carreiras, insights, né, experiências, desafios, né, dificuldades que teve na carreira, né, no termo geral, né, bem pegando a experiência do pessoal. E aí hoje a gente tem aqui o Alexandre Sierra da Tente Security, tá? Então vou me apresentar rapidão. Então meu nome é Fernando, tenho um codename Fernando Shadow BR, 27 anos, moro em Goiânia, né, lugarzinho quente, mas eu tenho alguma experiênciazinha na área de security. Aí recentemente amei esse mundo de CloudSec, cloud, estudando, migrei de empresa, muitas mudanças acontecendo, correndo atrás das certificações e realmente tentando dar melhoria, né, aos estudos na cloud, né? E aí, com isso, isso daí foi minha, né, breve introdução, 2 segundinhos rapidão. Obrigado aí, Alexandre, pela exposição aqui. E se apresenta aí, por favor. Quem que é Alexandre Sierra? Tudo bem, gente? Boa tarde. Então, vocês estão vendo o rosto pós-Natal. Então, já teve alguma atividade engordativa, mas ainda não passou o Réveillon, que vai ter um pouquinho mais. Então, acho que ainda estamos num timing bom aqui em janeiro. Talvez a foto não ficasse tão lisonjeira, né? Muito prazer, eu sou Alexandre Sierra, cofundador e CTO da Tenti Security. Vocês veem que eu trabalho com segurança da informação faz um tempinho, cabelos grisalhos, eu tenho 20 anos. Não, mentira. Mas a gente sabe que o pessoal de segurança sofre um pouquinho e tem um pouquinho de experiência nessa área de cloud security. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer poder dividir aqui meu conhecimento e minha experiência. Show. Então, tem um tempinho aí de XP, então com certeza aí vai trazer alguns insights aqui, né? Então, bacana aí. Então, Alexandre, então aqui quero começar com a nossa primeira pergunta, tá? Então, você, né, fez uma transição de carreira, né? Uma transição, entre aspas, para a nuvem. E aí você saiu, né, do SOC, né, do Information Security tradicional e foi para a nuvem, né? Então, assim, qual foi o seu principal passo? Por que você fez isso? Né? Foi por, né, ver tendência 20 anos, 10 anos atrás? Ou foi um gestor que teve necessidade? Então, assim, então qual que é a sua história, né, com nuvem? Eu comecei minha carreira em segurança da informação numa empresa chamada Cypher, né, uma empresa de prestação de serviços, de revenda e Managed Security Services, né, que atua hoje, atua no Brasil, foi hoje comprado por um grupo espanhol. E como empreendedor, quando a gente foi montar, eu e os meus 2 sócios na época, né, fomos montar a próxima empresa, chamada Needle, foi uma questão de necessidade. Com a capacidade de investimento que a gente tinha e com a necessidade de experimentação, a gente estava montando uma solução que precisava processar uma quantidade maciça de logs, ela baseada em processamento de logs. Você tinha 2 opções. Você ia pagar uma fortuna para pegar uma quantidade enorme de máquinas e alugar racks e racks de data center. E ir à falência em 2 semanas.
ou você ia fazer alguma coisa do tipo, vou pegar um ambiente de nuvem que eu consigo experimentar, rodar algumas máquinas por algumas horas, ver como é que isso vai funcionar e seguir. Porque a grande vantagem e primeira vantagem que a nuvem trouxe, quando você pensa de ambientes infrastructure as a service, né? Vou fazer um processo em batch rodando em servidores Linux que eu estou gerenciando tudo, que era o meu use case inicial para fazer processamento de logs, é que você não precisa pré-comitar com capacidade. Ora, se eu estava falando de começar uma startup do zero, com pouco capital, pré-comitar capital já é uma ideia ruim. E ainda por cima, para você pré-comitar capital e tentar otimizar minimamente o uso desse capital, você teria que ter uma boa ideia de esse software que eu vou rodar, qual é o volume de dados que ele vai ter que processar e quão performático ele é. O software não existia, eu estava escrevendo ele do zero. O volume de logs eu não fazia ideia, porque eu tinha que conseguir os primeiros clientes antes de saber quantos logs eu ia processar. Então, a flexibilidade que a nuvem trouxe para a gente foi o que viabilizou a Nido. Da gente experimentar, da gente começar a construir um software e ir crescendo a infraestrutura de acordo com o que a gente precisava. Teve um dia que eu quis fazer um experimento, quero rodar 3 versões diferentes do meu código em paralelo por 1 hora. Eu paguei por essa 1 hora de mais máquinas, depois eu parei essas máquinas, fui dormir, não estou pagando nada. Se eu tivesse comitado com um hack de data center, era outra realidade. Então foi literalmente isso que me fez pensar e dizer, vamos para um ambiente de nuvem. E foi o que viabilizou a empresa na época. Né? Quando você fala de nessa época, eu estou falando de 2014, 2015, que hoje mudou, tá mais caro, mas o custo que tinha spot instances em EC2 na AWS, se você soubesse usar, porque ninguém estava usando spot instances, né? E naquela época o preço era realmente baseado em demanda, e essa demanda não existia, era assim obscenamente barato. Obscenamente barato. No final da Needle, quando a gente vendeu para a Verizon, que a gente estava processando terabytes de logs por dia, a nossa conta inteira de AWS não chegava a $5.000 por mês. Era um negócio que a gente criou toda uma solução que seria na mão do que é hoje o Step Functions. Naquela época não existia o Step Functions, para você poder ter tarefas encadeadas, uma depende da outra, você faz retry, etc. A gente construiu tudo isso em cima de EC2, e auto-scaling e spot instances, com um custo assim, absurdamente competitivo. Então, assim, foi uma questão de necessidade que me levou para a nuvem. E com isso, obviamente, veio a necessidade de entender, tá, mas eu sou profissional de segurança, montando uma startup de segurança. Como é que eu faço isso de forma segura? Então, foi a outra coisa que a gente teve que aprender. E lembra, na época não tinha Guard Duty, na época não tinha Control Tower, na época não tinha Security Hub, para quem fornece AWS. Esses serviços todos foram sendo lançados depois. Entendeu? Era mais a terceira novidade, todas as instâncias EC2 tinham IP válido. Então, assim, a gente foi evoluindo junto com a AWS, né? Foi uma experiência super interessante. Interessante. Então, eu acho que a nuvem, pensando aí, você falando, né, é muito aquele modelo pay as you go. Então, para um startup é perfeito. Não precisa comprar R$200 mil de servidores para estar, né, over capacity, under capacity. Você não vai saber qual que vai ser o fluxo. Então, né, para um startup no geral é algo magnífico, né? Então, é muito desse modelo pay as you go, né? Que aí encaixa muito bem com startup. Então, bacana. Então, obviamente, necessidade comercial ir para fazer um business, né, rodar do zero. Então, foi bacana. Massa. E você falou que essa empresa foi compra pela Verizon. Então, como que aconteceu aí, né? Então, a Verizon né, quem conhece os Estados Unidos, a Verizon é uma empresa bem grande, né, de telecomunicação. Então, é das 10 maiores empresas do mundo. Acho que era o número 7 do ranking da Fortune, uma coisa 17. Com certeza, ela é grande. Fortune 50, com certeza. 120, 150 mil funcionários, dependendo de quantos layoffs fizeram recentemente. É uma empresa grande. Eu me lembro de uma época que a gente estava analisando por causa do câmbio, que tipo, o lucro da Verizon naquele ano tinha sido do tamanho do faturamento do Petrobras. Isso assim, meio. As pessoas não têm noção da escala do que é o tamanho da Verizon. Né? E a Verizon ela é uma grande empresa de telecomunicações, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, mas as pessoas não se dão conta de que é um dos maiores Managed Security Service Providers do mundo, MSSPs do mundo. Né? Eles prestam serviço para governos no mundo todo, governo federal, setor de defesa, para grandes bancos globais. Eles têm
tem hoje 3 grandes prestadores de serviços gerenciados de segurança globais, se entrar no quadrante mágico do Magic Quadrant do Gartner, você está falando de IBM, SecureWorks, né, e Verizon. Em que ordem, ninguém sabe, que ninguém publica no balanço exatamente só a receita de MSSP. São as 3 grandes. E a nossa solução, você me disse que a gente antecipou algumas tendências, tá, Fernando? Lá em 2014, 2015, a gente criou uma solução de segurança com modelo de subscrição SaaS. Todo mundo na época era licença e 20% por ano de suporte, lembra disso? Sim. Rodando 100% na nuvem para usar Machine Learning supervisionado, AI, para fazer processamento de logs usando dados de Threat Intelligence logs, e com uma empresa 100% remota, e com equipe distribuída. Eu acho que a gente antecipou algumas tendências. Uns 5 anos antes da pandemia, Certeza. a gente acertou algumas decisões ali. E ninguém entendia. As pessoas achavam que a gente estava maluco. Era muito engraçado. O quê? Eu vou ter que mandar uma cópia dos meus logs para a nuvem? Você está louco. Hoje em dia tem gente rodando core bancário na nuvem. Mas na época, o quê? Não, como assim? Não vou fazer isso. Eram umas conversas meio surreais, assim, que às vezes você está à frente demais da curva. Foi uma experiência super interessante. Estar na nuvem, como eu te disse, viabilizou. E foi uma barreira que a gente teve que ver. Hoje em dia você não precisa explicar nada. É o padrão, é SSIS, está na nuvem, todo mundo já entendeu, inclusive em segurança. Mas na época estava longe de ser óbvio. Não. E aí a Verizon decidiu comprar essa empresa. A Verizon, sendo um dos maiores MSSPs do mundo, tendo grandes áreas de monitoramento, falou: peraí, tem uma ferramenta aqui que usa inteligência artificial para aumentar a produtividade de equipes de monitoramento. Eu tenho um dos maiores equipes de monitoramento. Eu consigo usar isso aqui para prestar um serviço com mais qualidade, com mais escalabilidade e com um custo mais competitivo para os meus clientes. Então, compraram a nossa empresa e incorporaram a nossa tecnologia no produto deles, e eu assumi uma posição, nós assumimos posições de executivos na Verizon. Um dos sócios está lá até hoje, ele está à frente do DBIR, que é o Data Breach Investigations Report, entre outras coisas, que é aquele relatório de data analysis da Verizon. Sim. Mas eu e o Felipe, que somos o CEO e CTO da Tenti, o Felipe estava como diretor e eu como gerente sênior da área de produtos de segurança da Verizon. Então eu fiquei à frente de roadmap técnico, estratégia de go-to-market, orçamento, né, P&L, né, Profits and Losses, dos principais produtos de segurança da Verizon. O MSSP, sabe? SOC, CIEM, de detecção, NDR, Detection as a Service, tudo isso estava debaixo da nossa responsabilidade. Experiência bem interessante. Não, com certeza. Eu mesmo não sabia que a Verizon tinha, né, MSSP. Para mim, Verizon era só telecomunicação e pronto, né? Não tinha noção, né, debaixo do pano que eles eram, né? E você foi mencionando aí que eu falei, uau, que pelo tamanho deles, né, eles foram, acho que talvez visionários, né, na época, e aí tinha o workforce, né, tinha a galera atrás e eles, eu acho que eles talvez viram que a tendência é segurança. Tudo está indo para segurança, então, né, então... Você viu um movimento global de grandes empresas de telecom começarem a prestar serviços de segurança ao redor dos links que eles forneciam de internet, de conectividade, né? Mas alguns deles expandiram. Então a Verizon foi um desses, né? E aí tem uma presença bem bacana. Então foi um puta aprendizado, né? Você lidar com isso no nível global foi um aprendizado interessante. Estar numa empresa grande e burocrática do tamanho da Verizon foi menos divertido, né? Mas foi uma experiência. Cara, pensa, o meu time era o principal envolvido em responder aos analistas do Gartner para decidir se a Verizon ia continuar no quadrante líder do Magic Quadrant de Global MSSPs. Só passar por essa experiência já valeu o estresse de lidar com todos os advogados e burocratas da Verizon. Área de compras da Verizon. Sim. Nossa, que doideira. Mas, obviamente, aí é uma experiência que é única, né? Sendo comprado pela Verizon, fazendo um merge, passando por esse processo, né? Vendo o lado bom, o lado ruim, mas muito, muito bacana, muito bacana. E aí eu quero ver também outra coisa contigo, é o seguinte, não é assim, como que você mantém atualizado sobre as últimas tendências? Então, os avanços na nuvem, você vê Gartner Reports, você segue algum site de notícias, segue somente alguns players?
E aqui eu já lanço também, né? Se tem uma nuvem que você tem uma certa preferência, e aí como que você assim mantém atualizado nos termos gerais? Bacana, cara. Eu acho que é uma combinação de conteúdo online, comunidades e eventos. Eu acho que se você quiser realmente acompanhar, você vai precisar. Você tem que ter foco. Vou conhecer de todas as nuvens. Ou uma empresa que fala, vou ser multi-cloud, vou usar todas as nuvens. Para mim é uma insanidade. O Bruce Schneier já dizia que complexidade é inimigo de segurança, então você tem que manter simplicidade. Padronizar sempre que possível e controlar essa complexidade, porque a complexidade traz custos operacionais, traz mais downtime, traz mais problemas de segurança, traz tudo que você puder imaginar de problema. Né? Minha nuvem de preferência de IaaS e PaaS é a AWS. Tenho todo o respeito do mundo pelo Google, pela Microsoft, fazem um trabalho interessante. A Microsoft tem dado uns tropeços na área de segurança, mas enfim, é uma empresa séria e a gente torce para que se recupere. Que precisa ter concorrência no mercado, tem que ter mais players, vai ser bom para todo mundo. Cada empresa, eu recomendo que escolha um e siga com esse. Mas é bom que existam vários players relevantes, não tem ninguém que domine o mercado, né? Para criar incentivos econômicos de competição para que tenha inovação. E Google Workspace. Particularmente, eu prefiro muito mais do que o Microsoft 365. Acho que o Google Workspace em termos de colaboração, etc. Tirando o fato de que não tem uma ferramenta de chat, é para isso que tem o Slack. E, aliás, assim, que oportunidade que o Google perdeu deixar Salesforce comprar o Slack. Por que o Google não comprou? Todo ano eles tentam lançar uma ferramenta de chat nova, ninguém usa. Tava lá o Slack quicando, pedindo para ser comprado, e o Google deixa Salesforce comprar o Slack. Não entendo. Enfim. Aí é uma oportunidade perdida aí que, né, não tem jeito de voltar atrás. É isso, cara. É isso. Mas aí, É, para acompanhar, a gente estava falando das fontes, né? Então, assim, tem isso. tem algumas comunidades de Slack interessantes para quem tem interesse. Tem um que chama Cloud Security Forum, que é uma comunidade de Slack, que é Cloud Security Forum, tudo junto, .slack.com. Pessoal que me taguear aí, tem um link, tem que pedir para alguém que já está na comunidade, pedir para convidar. Que estão lá, cara, os maiores especialistas em nuvem do mundo estão ali. É ali que moram os organizadores de uma conferência que eu super recomendo, que é a Forward CloudSec, FWD, de Forward, CloudSec. Uma conferência que sempre é feita para coincidir, tipo na véspera do evento de segurança de nuvem da AWS, né? Que é o Reinforce. Tem o Reinvent, que é o evento geral de nuvem, gente de infraestrutura, de negócio, todo mundo ao mesmo tempo. E você tem a Reinforce, que é focada em segurança, que é uma conferência, se a tua preocupação em segurança, é uma conferência muito mais gerenciável. Que a Reinvent, cara, é exaustivo, é ingerenciável. São 3... Para quem já foi a Las Vegas, eles pegam 3 blocos de hotéis, sabe aqueles blocos de 3 hotéis que tem um centro de conferência, pegam 3 desses. Então, assim, você vai tentar fazer o scheduling das sessões, ele fala, você não vai chegar a tempo. Você precisa de 45 minutos para sair dessa sessão para essa outra sessão, que é do outro lado da strip, a 5 hotéis de distância. Então você não vai conseguir chegar. Então, assim, eu particularmente não vou mais na Reinvent, porque eu acho que ficou um tamanho que não dá mais para participar. Mas a Reinforce é uma conferência bacana, mas é totalmente, assim, chapa branca AWS, entendeu? Sim. Ou são pessoas da AWS apresentando, ou são pessoas que tiveram um conteúdo aprovado pela AWS, você não pode mencionar os conteúdos, etc. Que é direito dela, o evento dela, ela vai controlar as regras do jogo. Mas a Forward CloudSec, que acontece sempre na mesma cidade, 1 ou 2 dias antes, então é feito para você ir uma viagem e assistir as 2 conferências. A Forward CloudSec são pessoas independentes, apresentando pesquisa independente e falando de todas as nuvens. Então eu super recomendo. A outra conferência que eu acho legal é a DEF CON Cloud Village, para quem vai no Hacker Summer Camp, né, que vai todo ano lá para Las Vegas, lá em julho, agosto, que tem a Black Hat, a DEF CON e a B-Side Las Vegas, né? Todas essas conferências vão ter conteúdo de cloud, mas especificamente a DEF CON, né, tem o Cloud Village, que é organizado lá pelo Jayesh, um indiano super gente boa. Já criou uma comunidade lá, eu já palestrei umas 3 vezes, já tenho uma carteirinha de inteligência referencial, o Proteus aqui da TT também, o Montoro, tem um pessoal aqui brasileiro que está palestrando direto lá. E muito conteúdo legal, muito conteúdo interessante. Esse Slack do Cloud Security Forum,
que é dos organizadores da Forward CloudSec, vale super a pena. E algumas listas de mailing list, né? Tem a CloudSec List, que eu acho que é super interessante, que é de um italiano que me fugiu o nome dele agora. Eu esqueci Cláudio também. alguma coisa. Luigi? Não. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu encontro aqui também. Mas a CloudSec List é a que eu mais recomendo. A CloudSec List eu vou achar aqui Marco. Eu marco isso. O Marco Lancini. Marco Lancini, CloudSec List. Eu recomendo fortemente a lista dele. Sim. É muito boa. Newsletter, né? O newsletter semanal que eu acho bacana, né? Assim, porque tem um newsletter não é somente de um player, né? Traz riscos, obviamente, tem um lado comercial, pessoal, tudo mais, né? Mas a exposição, ferramentas, novidades, é um newsletter muito bacana aí. Então, com certeza, vou estar linkando aqui no chat, né? Ou aqui em cima, não sei como a gente vai fazer isso. Mas, com certeza, né, um newsletter muito bacana para qualquer pessoa, né? Ele, às vezes, pode ser um pouco mais avançado, ele é muito beginner-friendly, né? Porque já vai com tópicos bem, às vezes, avançados, mas tem várias seções, né? Então, de application, tem lá de ferramentas mesmo, então tem algumas coisinhas, você só pode escolher, né, um tópicozinho dentro do newsletter, então não que você precisa ler tudo, né, mas você consegue extrair cada semana uma noticiazinha, alguma coisinha que está acontecendo. Uma curadoria de várias coisas que foram publicadas em outros lugares. Em termos de podcasts, eu te diria que o Cloud Security Podcast do Ashish Rajan também é muito legal e cobre também todas as nuvens, cobre Kubernetes. Que aí a gente vai começar um debate religioso sobre se Kubernetes é Cloud Native ou não. Eu acho que é um misnomer, mas enfim. Você tem o Cloud Security Podcast do Google, que é com o meu amigo... caramba, o cara que era do Gartner, Eu tô ficando velho e esquecido. É o podcast lá da Google. É o podcast da Google, eles contrataram o cara que é ucraniano. Nossa. O Anton Chuvakin. O Anton Chuvakin é um dos apresentadores, que é um podcast fantástico, que é focado em Cloud Security, que, de novo, é meio chapa branca do Google, mas o Anton é um cara de cabeça muito aberta, ele foi analista de mercado, não falo que é analista de tecnologia que ele fica bravo, do Gartner durante muitos anos, de tendências e tal, então ele tem uma visão de Enterprise Security muito forte e traz essa discussão para o podcast. Então você tem alguns podcasts interessantes na área de Cloud Security também, esses dois eu destacaria. Sim, não, com certeza. O Ashish mesmo tem tanto conteúdo que se dá para ver, né? Você tem o canal dele também, né? Tem o podcast, já entrevistou os maiores pessoas de cloud no geral, no mercado, então... O apresentador de podcast mais elegante, a gente tá fazendo feio aqui. Tu viu como é que o cara se veste? Tá sempre com um terno colorido, com um chapéu, com uma camisa, com um sapato diferente. ali, negócio ali. O cara é um fashionista, assim. E é um amor de pessoa. Ele e a Shilton, a esposa dele, adoro eles também. Já participei do podcast deles. O único erro que eles cometeram, me chamaram lá para participar. Mas fora isso, o podcast é muito bom. Não, então aí pra você ver, aprovado aí pelo Alexandre aí, então quem quiser, pessoal, ó, já tem duas recomendações, então vou tentar fazer, né, o link de alguma forma no canal mesmo, no vídeo, e, né, continuando aqui, então, assim, pegando uma visão um pouco mais, né, de dicas para uma pessoa que quer começar a sua carreira em nuvem, então vou só comentar algo depois. Mas, assim, qual que é o conselho mais valioso, né, que você poderia oferecer, né, em termos de desenvolvimento, né, crescimento na área? Algo engraçado aí que você falou foi as empresas, às vezes, que é multi-cloud. E eu, quando comecei a fazer esse negócio de cloud, de início, eu falei, eu quero aprender os 4 clouds. Eu quero aprender AWS, Azure, GCP e Oracle. Aí, mas assim, eu sempre tinha o motivo... Incluiu o Oracle? Incluí o Oracle também, tadinho dele.
Tá bom. Aí eu incluí assim, né? Foi de início, né? Falei, não, vou aprender os 4, né? Mas eu sempre tive o intuito de que, cara, eu quero aprender sobre os 4, mas o meu main player provavelmente será a AWS. Mas também não seria aquela pessoa que ia estudar 4 na mesma hora. Porque a minha metodologia hoje em dia, tá? Então eu estou estudando 100% a AWS, né? Focando só em um player, mas assim, quando estudar outra nuvem, vai ser assim, troca de conceitos e troca de um serviço, nome, puf. Não vou estar aprendendo totalmente do zero a nuvem. Então é o caminho que eu segui, né? Mas assim, de início, eu posso dar meu feedback aí, gente. Não tenta estudar 4, 3 nuvens. Não, Isso seria a minha dica aí, né? não vai dar É certo. alguém começando em nuvem, porque eu lembro que alguém me falou, cara, um nuvem já é uma vida que você nunca vai entender 100% uma nuvem, imagina 3, 4, né? É Então, isso. eu peguei isso, né? De início eu falei, não, o cara tá doido e tal, não, eu vou aprender os 4. Aí depois, quando eu comecei a entrar, eu falei, cara, não dá pra fazer os 4, não. Vou focar só em um mesmo e depois segue o fluxo. Mas assim, né, isso daí foi a minha dica aí. Gente, não estuda multi-cloud, foca em uma cloud, duas clouds e segue, escolhe, né? Tem várias opções, né? Então, não tem o melhor cloud, né? Tem a melhor cloud para você, para estudar e trabalhar. Ganhar dinheiro e, né, Eu e acho que ver, até é assim, qual né? é a empresa onde você quer trabalhar? Qual é Ó, a área dentro dessa empresa onde você quer trabalhar? Então, você fala assim, por exemplo, cara, eu quero ir para uma área de TI ou segurança corporativa de uma grande empresa. Azure, Microsoft 365. sim, é boa, boa, boa. Estuda esse ecossistema, porque esses caras eles já eram Microsoft. Quando fala de TI corporativa, o path of least resistance para eles é de seguir com o Microsoft e simplesmente migrar, sabe, do Exchange on-premise, até calafrio, para o Microsoft 365 enfim, rodar as coisas em VM local lá no data center e ir para o Azure é a tendência natural e as pessoas vão evoluindo com isso. Você fala, cara, eu quero muito mais segurança de produto. Não é TI corporativa, é alguém que está construindo software, que está rodando alguma coisa e que vai usar a nuvem para essa tecnologia um pouco mais complexa. Aí é onde entra, eu te diria, que a AWS serve para tudo e tem gente usando a AWS para tudo, mas eu te diria que ali a AWS domina, com exceção de empresas que estão muito focadas em machine learning ou em data Isso, analysis, que é o sweet spot do GCP. exatamente. O GCP eu ia falar isso. Então, Data Analytics, Machine Learning, tudo mais para esse ramo ali, cara, GCP domina e pronto. E E aí aí, você fala, mas e o Oracle Cloud e o IBM Cloud? Tem um motivo pelo qual eles não figuraram na minha sugestão. segue, por que não? Quando você vai descobrir o motivo porque alguém está usando Oracle Cloud e IBM Cloud, tipicamente é por incentivo comercial. Não é porque se fosse a melhor escolha, a melhor tecnologia, mais estável. E é uma coisa que vai ser efêmera. São empresas que, infelizmente, não tiveram tração, não tiveram sucesso e não têm essa mesma penetração de mercado. De novo, por todo o respeito que eu tenho pela Oracle, pela IBM, como empresa, tem produtos bons, etc., não Sim, pegou a nuvem deles. É marginal o uso e, de novo, quando você vai cavar, está altamente subsidiada por, assim, o cara deu $1 milhão de crédito para esse cara rodar um workload no Oracle Cloud. Eu não gastaria. Você pode ser o player de nicho, que nem tem gente hoje que fala, cara, meu negócio é que eu sou especialista em AS400. Fechado. Você está lá ganhando sua vida, ganhando um bom salário. É o caminho do futuro? Posso garantir que você vai continuar tendo emprego daqui a 10 anos? Não. Mas, né, you do you. É uma estratégia potencial. É a que eu recomendo? Não. sim, sim. Não é a que eu recomendo. Eu diria que hoje, ou você vai ficar, quando você vai olhar as empresas hoje, corporativão, é isso, é Azure e Microsoft 365. Startups, talvez Google AWS Workspace também, com AWS, AWS ou com GCP. E tem GCP, uma isso. exceção engraçada, né? Empresas de varejo no GCP, invariavelmente. É mesmo por quê?
porque elas veem a Amazon como concorrente, porque é uma empresa só. A AWS e a Amazon Retail não são empresas separadas. Eles são ainda parte de uma mesma empresa, eles não fizeram um spin-off da AWS. Então, do ponto de vista da empresa de varejo, ela pensa, pô, eu vou ter todos os meus dados, minhas bases de dados, informações dos meus clientes dentro do meu concorrente. Faz sentido, faz sentido. Então, é uma das pequenas anomalias que você encontra quando você começa a conversar no mercado. Sim, não com certeza. Faz sentido, né? Então, com certeza você já trocou uma ideia com o pessoal aí e te deram esse insight aí. Mas bacana. Ó, pra você ver, gente. Então aí, ó. Tem 3 nuvens. Basicamente os 3 maiores players, gente. Não tem jeito. É o que é. Não é aquela coisa igual que a gente vai estudar Alibaba Cloud. Aqui para nós não vai fazer significado nenhum. Você quer migrar para a China? Vai estudar o Alibaba Cloud. Fora da China, não recomendo. Exatamente. Não é onde está a demanda, entendeu? Antes de estudar local web, talvez. De verdade. Dependendo do tipo de empresa com quem você quer trabalhar, porque você está aqui no Brasil. Mas o outro ponto é assim, a gente falou de IaaS e PaaS, tá, cara? A outra coisa que você fala assim, quero começar a usar a nuvem. Depende, você é um profissional de segurança? Você é um profissional de engenharia? Você é um profissional de infra de TI corporativo? Entendeu? Esse é o ponto. A outra recomendação que eu digo, fora o que estudar, é o como, né? Você procura certificações dos próprios vendors, né? Em especial se você fala que você é um cara de infra, DevOps, engenheiro. Você tem tracks de certificação para desenvolvedores, para DevOps, para segurança em cada uma dessas nuvens. Eu acho que vale a pena você buscar essas qualificações. Mas tem serviços de nuvem SaaS ou PaaS que são específicos da sua área. Então, se você é um cara de engenharia, talvez não precise dizer isso para você, engenharia de software, o cara vai estudar GitHub, vai aprender GitHub Actions, vai olhar, entende? Ferramentas, vai olhar Vercel, vai olhar essas coisas que tem a ver com a tua realidade, com a tua vertical. Aqui a gente focou em IaaS barra PaaS, né, que são esses caras. Sim, quando a gente fala de Microsoft 365 e Google Workspace já é SaaS, mas ainda é pouquinho, SaaS meio com cara de infraestrutura corporativa, assim, aquela coisa de comunicação. Mas você tem um monte de ferramentas SaaS que fazem muito sentido e PaaS específicas que talvez seja uma coisa para você se especializar dependendo da sua função. Mas o mais importante, para quem não é engenheiro de software, aprenda a codar. Se você é um cara de infra, não tem mais essa de que o que eu sei é a linha de comando do Cisco. Sabe? Não. É Terraform, é CDK, é CloudFormation, vai ser YAML, vai ser JSON, ou vai ser código em Python. Em especial quando você fala de infra de nuvem, o mundo de DevOps meio que consolidou ao redor de Python. Tem gente usando JavaScript, tem gente usando outras coisas, mas assim, Terraform tem a sua própria linguagem, uma linguagem declarativa, não é imperativa. E ok, né? Tem vantagens e desvantagens. CloudFormation é YAML ou JSON, né? Mas você saber codificar, você só fazer as chamadas de API, para você entender como as APIs funcionam, você poder scriptar alguma coisa de forma imperativa. Eu recomendaria aprender JSON barra YAML e aprender Python se você não sabe. Porque os dias em que você consegue ser profissional de segurança, profissional de infraestrutura, sem saber codificar, estão contados. Exatamente. Então, essa é uma coisa de fundação hoje para aquele cara que está indo para a faculdade. Não, eu vou estudar rede, eu quero ser de infra. Não existe mais. Rede hoje, você definiu em código Infrastructure as Code no seu provedor de nuvem na VPC. Configurar na mão o switch, o roteador e botar ali, são os caras que trabalham no provedor de nuvem que vão fazer uma meia dúzia de field services lá para os escritórios físicos da sua empresa, onde ninguém mais vai uma vez por semana. Não tem mais demanda em escala para isso. Você precisa evoluir. Evoluir um pouquinho. É aquela coisa assim, precisa para ontem porque os dias estão contados. Então, não é igual eu vejo que às vezes quando o pessoal fala de cyber, né, dependendo do ramo onde você for, Red Team, Blue Team, né, escapando um pouquinho do contexto nuvem aqui, o pessoal fala que programação é obrigação e um pouco não é, né? Então, assim, quem é um pessoal mais Red Team precisa ter noção de desenvolvimento e pronto, acabou, programação, pronto. Blue Team não. Blue Team já precisa um pouco mais de... E posso dizer, nem acho que faça tão sentido que o Blue Team não precisa, porque Blue Team precisa escrever conteúdo para o CIEM. O que é isso se não lógica de programação? Você vai ter que fazer uma query no Splunk. Aquilo ali é praticamente uma linguagem de programação. Você vai ter que fazer um app no Splunk. Vou te dar um exemplo de uma ferramenta de CIEM. Você precisa saber codar. Isso.
não é que ele não é ser o master, mas pelo menos ter noção do scripting aí, cara, tudo que vai precisar de um dia. Então, eu tentei escapar um pouquinho desse caminho aí, mas eu me rendi pro Python. Aí foi minha primeiro projetinho, primeiro linguagemzinho aí. É muito bom, assim, você criar. Então, a fundação, né? Aquela coisa que, né, igual aprender OS. Cara, precisa aprender operating systems, o que é um Windows, o que é um Linux, né? Alguns comandinhos, não tem jeito de não saber, né? Então, bacana aí esse insight aí. E aí eu quero ver com outra perguntinha aqui, que aqui é o seguinte, então, ao longo, né, da sua carreira aí, né, então quais foram alguns dos maiores desafios que você enfrentou, né? Então, e aí como você superou? Então, desafio pode ser carreira, ou pode ser, sei lá, inglês, ou estudos, ou, não sei, é bem aberta essa pergunta. Então, né, alguns maiores, pode ser às vezes, né, startup que você iniciou do zero, né? Então, trocar um pouquinho, né, da sua experiência de carreira no geral. Cara, como empreendedor, o maior desafio é sempre achar o que eles se chamam de product market fit. É você achar qual é a solução que eu preciso entregar, qual é o mercado que não está sendo servido de forma adequada pelas soluções que existem, e que eu consigo fazer alguma coisa que atende melhor, pelo menos, a uma parte dessa demanda. Tem achar um mercado que está insatisfeito com as opções que ele tem, para pelo menos para uma parte importante, significativa desse mercado, conseguir construir com recursos limitados, num prazo rápido, alguma coisa que seja melhor. Ter essa ideia, ter esse spark, que é o desafio. E eu posso te dar um exemplo real, que é o exemplo de como a gente criou a Tenti. Tá? Então, repara, a gente vê naquele timeline que fundamos a Nível, que por necessidade era uma empresa na nuvem. Então, eu aprendi nuvem, eu aprendi Google Workspace, aprendi AWS, aprendi segurança disso tudo, passamos pelo due diligence da Verizon, e aí na Verizon um hiato ali rápido, porque na Verizon usar nuvem era toda uma outra complicação burocrática. Mas aí a gente falou, cara, a gente tem um conhecimento de segurança de nuvem que a gente pode levar para o mercado. Mas qual é a maneira como a gente formata isso para não ser mais uma empresa de CSP, mais uma empresa que está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, só que os outros caras que estão fazendo isso estão com funding barato e abundante em Israel e nos Estados Unidos. A gente está aqui no Brasil e não tem isso. Então a gente já começa 20 passos para trás. E aí, como é que a gente pega esse mesmo conhecimento e a gente usa de uma maneira diferente? E aí começar a ir a mercado, conversar com CISOs, conversar com gerentes de segurança, entender quais são as dores, blá blá blá. E a gente começou a ver uma coisa super curiosa. De ir falar com os caras, cara, não posso te atender, tô tratando um incidente. É um incidente? O que houve? Foi na tua nuvem? Cara, não. Um fornecedor meu, um parceiro de negócios meu, que estava com uma implementação de nuvem feita lá pelo desenvolvedor, sabe aquela coisa? Então, o meu sobrinho, que subiu o ambiente de nuvem, teve um incidente de segurança enorme e estão vazando os meus dados, os dados dos meus clientes, que esse cara tem acesso, que estavam lá nesse ambiente do cara. E, porra, eu tenho aqui um orçamento, tenho uma equipe de gestão de riscos terceiros, os caras nem sabiam que eles tinham essa nuvem. Quem dirá saber que a nuvem dele estava com problema. Porque a maneira como a gente faz gestão de riscos terceiros é completamente cega com relação a isso. Faltava, qual é o tamanho desse problema? Quantos terceiros teus estão usando nuvem? E teve um em 2019. Foi quando a gente teve o estado. Teve um gerente de um banco brasileiro que virou e falou, cara, de cada 20 terceiros, né, fornecedores, parceiros, canais de venda, que me pedem para avaliar a segurança, de cada 20, 19 só tem nuvem. O cara não tem mais nada em nuvem. 18 são tipo Office 365 e AWS. Dos 20. E as ferramentas que eu tenho hoje não vêm nada disso. Estão completamente cegas. Se o cara tiver um bot S3 público, não vê. Sabe? Tem um Elasticsearch rodando numa instância C2 lá num IP maluco. Não vê. Nada disso essas ferramentas vêm. E eu estou tomando ferro, incidente, toda semana. Por causa disso. Eu falei, ok. Esse é um problema que a gente consegue resolver. Usa o mesmo conhecimento de segurança de nuvem e outros tantos que a gente tinha, os perfis de ataque, de outras coisas, mas de uma forma diferente. Porque todo mundo, todas as grandes empresas,
que levantaram centenas de milhões de dólares de funding, que já tem bilhões de dólares de faturamento, estão vendendo produtos para a empresa A melhorar a segurança da nuvem da própria empresa A. Mas não tem ninguém vendendo o produto para a empresa A monitorar e melhorar a segurança de nuvem das empresas B, C, D, E, F, G, H. Falei, ok, aqui tem uma oportunidade. Esse estalo é o que faz a diferença entre a empresa ser bem-sucedida ou mal-sucedida. E é o que a gente montou, é o que a gente fez hoje, é a razão de existir da Tenti, para quem acompanha a gente, é a gestão de riscos terceiros. Mas é trazer gestão de riscos terceiros, tipo kicking and screaming, para o século XXI. Entendeu? Para a realidade de hoje, em que todos os seus fornecedores estão pesadamente na nuvem, ou correndo desesperadamente na direção da nuvem, e em que simplesmente auditar e chicotear o cara para que ele melhore sem ajudar ele, não é mais uma opção. Não, então eu acho que o desafio foi encontrar um niche market, né? Um ramo que ninguém explorou e, né, viu oportunidade aí gigantesca, porque né, geralmente o pessoal só preocupa com a sua própria infra, não preocupa com a infra dos outros. Que já é um problema grande o suficiente, mas é porque, infelizmente, ele não é mais suficiente. Você só se preocupa só. Só, né? Você se preocupar com a sua própria infra não é mais suficiente. Exatamente. Né? A gente vê muito ataques de supply chain, que era esqueci lá o nome agora, teve lá nos Estados Unidos. Teve o SolarWinds, que ficou super famoso. O SolarWinds, isso, SolarWinds. Aí o SolarWinds tem um negócio que me deixou super bravo, porque assim, o pessoal de marketing de segurança cooptou o termo, né? Então, dos últimos 150 anos, quando o capitalismo entrou em vigor, quando você falava de supply chain, você queria dizer um conjunto de empresas que vendem e compram produtos umas das outras. Sabe assim, o fabricante de automóveis que compra a borracha para fazer o pneu. E aí agora supply chain virou sinônimo de software supply chain. Não, cacete. Supply chain é uma coisa que já existia. Então você fala prédio. Não, é prédio de software. Eu estou criando camada de software. Aí a palavra prédio, agora quando alguém fala, não é mais uma construção. Que nem cripto. Em vez de falar de criptografia, agora quer dizer cryptocurrency. Então, assim, teve um movimento de marketing que tomou conta da palavra. Mas, e o caso da SolarWinds, ele é particularmente interessante porque ele mostra como o termo pode ser enganador. Todo mundo foca, no caso da SolarWinds, no fato de que, uma vez que o software da SolarWinds foi envenenado pelos russos, na hora que você está baixando um update do software que você usa lá do site do fabricante, então o teu checksum bateu. Se você for checar, estou indo no site certo, o certificado do site é daquele cara. O software que estava assinado digitalmente, a assinatura digital estava batendo? Estava. E aí agora as pessoas acham, tá, então a solução para evitar um problema como o da SolarWinds, eu vou ter que revogar o problema de parada de Turing, entendeu? Eu vou ter que revogar uma realidade matemática, boa sorte com isso, né? E ser capaz de olhar para um software super complexo e decidir se ele está envenenado por algo malicioso ou não. É um problema insolúvel. Para quem não conhece o problema de parada de Turing, assim, ele provou matematicamente, um dos maiores gênios da história da computação, que um software numa máquina de Turing normal, quer dizer, que não seja um computador quântico, você não consegue sequer prever se um outro programa vai parar ou se ele vai ficar num loop infinito. Assim, é matematicamente impossível, num tempo finito, um programa de computador dizer se outro programa de computador vai rodar para sempre ou se vai eventualmente parar. Quem dirá se ele é malicioso, que não é nenhuma questão de como o software foi escrito, às vezes é uma questão de intenção. Você pode olhar para dois softwares, eu vou te dizer, esse software aqui lê e escreve em arquivos executáveis em disco e se comunica com rede. E aí? Eu estou descrevendo ao mesmo tempo um ransomware, que pega uma ordem na rede e criptografa os arquivos em disco, e ao mesmo tempo eu estou descrevendo o binário do Windows Update, que baixa update também, o software atualiza o executável. Como é que você... É a intenção de quem escreveu. E entendeu o que você está tentando medir? Então, assim, esse problema, você pode, claro que nem o problema de malware, que é insolúvel, a gente consegue pelo menos fazer o básico, mas o que as pessoas esquecem é que todo o problema da SolarWinds aconteceu porque a infraestrutura de CI/CD, que estava numa solução SaaS da SolarWinds, foi comprometida pelos russos.
E eles mudaram o pipeline para envenenar o binário. Começou na infraestrutura insegura da SolarWinds. Se a gente garantir que os nossos fornecedores, inclusive os que fabricam o software que a gente roda na nossa empresa, tenham uma infraestrutura minimamente segura, uma quantidade brutal de risco vai embora. Entendeu? Então, tentar adivinhar se um software é malicioso, você tem algumas técnicas de SCA, né, Software Composition Analysis, tem algumas coisas que te ajudam a pegar os casos conhecidos. Ele está usando uma biblioteca que eu sei que tem uma vulnerabilidade, ou que eu sei que é maliciosa. Não é questão do mal é assinatura. Tem coisas que você consegue fazer ali. Mas confiar em análise de código para determinar a maliciosidade, em análise estática ou dinâmica, good luck with that. Entendeu? Deixa eu descer do meu softbox aqui agora e me acalmar, porque... Peraí, agitou um pouquinho, deixa eu me acalmar a hora aqui. Não, mas bacana, em questão assim, né, trazendo a realidade, né, de gestão de terceiro, de infra, né, é problema meu, mas não é, mas se acontecer algo com o fornecedor, me afeta também, né, quem é da área de segurança, né, viu a repercussão gigantesca, nossa, foi horrível, né, assim... Problema geopolítico, cara, foi tema de discussão do Biden com o Putin. Não vamos Exatamente. esquecer, tem uma reunião, acho que foi do G20, ou seja, que eles tiveram uma reunião para falar sobre isso. Então, assim, não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa, exatamente, porque o SolarWinds eu acho que estava gerenciando basicamente quase todas as áreas militares dos Estados Unidos, então, imagina. Isso. A outra coisa que as pessoas não falam, porque agora esse incidente foi meio que sequestrado pelos vendors de soluções de software supply chain security, né? Mas a outra coisa que as pessoas esquecem, assim, foi uma operação de espionagem clássica. Se fosse de ransomware, a gente estava no sal, porque foram milhares e milhares de empresas que foram comprometidas, que baixaram aquele update, que eles poderiam ter feito ransomware. Empresas grandes. O objetivo dos russos era espionagem. Sabe o que eles fizeram com esse acesso? Os caras ganharam acesso privilegiado em servidores que tinham acesso administrativo em praticamente toda a infraestrutura de rede das empresas, porque é para isso que o SolarWinds serve, para gerenciar e monitorar soluções de rede. Pensa aquele antigo Nagios que você usava com SNMP, pensa a versão corporativa disso que grandes empresas usam nos seus data centers. E sabe o que eles usaram esse cara para fazer? Movimentação lateral para ganhar acesso ao Microsoft 365 para ler e-mails do setor de defesa americano. O que as empresas do setor de defesa estavam falando umas com as outras? Para conseguir inteligência. Espionagem clássica. Então eles invadiram uma empresa que gerencia infraestrutura on-premises de rede. O que eles queriam fazer? Chegar na nuvem para ler os e-mails, para ganhar informação. Então essa é a outra coisa. Sim. Esse foi um incidente cujo alvo era a nuvem. O cara só fez o caminho longo. Foi um caminho longo. Mas o alvo era a nuvem. Nossa, que doideira, hein? Você vê que pessoal de segurança não tem dia de paz. Imagina um negócio desse. Não tem. Mas assim, obviamente a ideia é ver esses incidentes e fazer o lessons learned, né? Assim, lições aprendidas. Gente, não dá para confiar, né? Aí logo o pessoal esquece, mas pelo menos tem que levar em consideração, né? Quando grandes incidentes assim, né? O que a gente vai aprender, o que a gente vai mudar internamente, porque tem até uma questão, né, em cyber mesmo que todo mundo fala, vai ser atacado um dia, talvez não vai ser agora, não vai ser depois, mas na existência de uma empresa vai ser atacado e pronto, acabou. Não, tu tem que preparar, né, para esse momento de ser atacado. Então, realmente, a tendência também, quem que é de segurança clássica aí, já tá muito por dentro disso. Mas aí eu quero terminar com a outra perguntinha aqui, tá? Então, assim, quando a gente imagina com uma empresa que quer adotar alguns serviços, né, de nuvem, então, assim, quais são alguns dos principais fatores, né, que a empresa deve considerar, né? Então, em termos de gerenciamento de risco. Então, o que eles devem considerar? Utilizar Gartner, utilizar o que as outras empresas falam, né? Então, como que uma empresa, né, quer adotar um serviço nuvem, SaaS ou alguma coisa assim, como que eles, né, tratam essa questão de riscos, né? Que aí, obviamente, trata um pouquinho sobre
o que a Tente faz, né? Mas assim, quais são alguns fatores aí que as empresas, né, devem levar em consideração? Nuvem é uma ferramenta, como qualquer outra. Você tem que entender onde você quer chegar, você tem que entender quais são as suas opções e tentar, o máximo possível, escolher a melhor ferramenta para a tarefa que você quer desempenhar, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Então, não é uma ferramenta especial. É uma ferramenta de tecnologia. Da mesma forma que você pode olhar assim, vou montar uma rede corporativa do zero. Eu vou usar o Windows AD, eu vou usar Mac e vou usar ferramenta de DP na nuvem. O que eu vou fazer? Você tem escolha. Você tem que escolher qual é que funciona melhor para você, né? De acordo com o uso que você vai fazer. O que eu acho que sempre as pessoas precisam lembrar é que, se a gente quiser ter sucesso na nuvem, os dois pontos que eu sempre bato bastante, assim, os três, na verdade: complexidade, arquitetura e gente. E eu vou começar na ordem inversa. Porque a Boa, coisa boa. mais importante é: nuvem não é só um data center diferente. Não é só um data center com pay-as-you-go. É uma forma completamente diferente de você construir uma arquitetura, sabe? A rede funciona de uma forma diferente, o sistema operacional é gerenciado de uma forma diferente, a sua aplicação vai ter uma arquitetura diferente. Eu costumo comparar a migração do mainframe para microcomputador, sabe? Para Sim. rede Novell ou rede Windows. É tudo computador, tudo fala na rede, tudo tem usuário, controle de acesso. Então é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você estiver fazendo igual na nuvem o que você fazia no on-prem, you're doing it wrong. E isso Vai dar quer ruim. dizer que você precisa ajudar a sua equipe a vencer essa curva de aprendizado. Se você está falando, eu vou migrar a minha infra para a nuvem, você não estiver gastando 10, 20% do teu orçamento do projeto em treinamento para a sua equipe, não, o treinamento gratuito do provedor de nuvem não conta. Ele é raso, ele é chapa branca e ele não vai te dar o que você precisa. Tá? Se você não estiver qualificando, trazendo gente experiente ou qualificando a sua equipe para pensar da forma como a nuvem funciona, a sua chance de sucesso é baixíssima. Então você vai alcançar sucesso daqui a 10 anos. Você vai repetir todos os erros que todo mundo repete, gastar uma fortuna de dinheiro, de tempo, e aí lá na frente, quando a sua empresa tiver tido esse aprendizado organizacional da pior forma possível, né? A The Economist fez uma matéria uma vez sobre o Brasil, que eles falaram da nossa economia, porque a nossa economia foi assim, eles usaram essa frase: depois de tentar todas as outras alternativas possíveis, o Brasil, no governo do presidente X, finalmente adotou políticas macroeconômicas que faziam sentido, né? Controle de inflação, forma circulante, etc. Sim. As empresas parece que querem fazer a mesma coisa para a migração de nuvem, né? Então, para você evitar isso, você precisa ter gente qualificada, que entende as tecnologias de nuvem que você vai usar, que entende como as arquiteturas são diferentes em nuvem, que entende como segurança funciona na nuvem. Essa é a primeira e mais importante coisa que você precisa fazer. Eu vi, assim, bancos médios com, 500 funcionários, o orçamento inteiro de treinamento daquele banco dava tipo R$10 por profissional de TI para o ano inteiro. Você não vai migrar para a nuvem, amigo, então você vai quebrar a cara. Entendeu? Não vai funcionar. Desculpa, não vai dar certo. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é reduza a complexidade. Tá? Você precisa... vamos lá. Quando você vai numa grande empresa que tem um ambiente de TI corporativo complexo, você já viu alguém que tem rodando em paralelo o Active Directory e o Novell eDirectory? Porque vai que a Microsoft quebra. Vai que eles decidem cobrar super caro. Eu tenho que estar preparado a qualquer momento para migrar para o Novell eDirectory. Eu vou ficar com os dois rodando em paralelo. Todos os meus laptops têm dual boot, de Windows e Linux. Que a qualquer momento, se a Microsoft tem um problema, eu vou migrar e todo mundo vai usar Linux. Sabe, todo sistema que eu desenvolvo vai funcionar ou com Oracle Database ou com SQL Server. Todas as minhas queries SQL estou escrevendo nos dois idiomas, né, nas duas variantes. Ninguém faz isso. É uma insanidade. Você está se impondo um custo, uma complexidade, uma lentidão que não faz nenhum sentido. Você faz escolhas. Ah, mas tem lock-in. Filho. Na hora que você escolher uma linguagem de programação, você tem lock-in, com todo o toolchain daquela linguagem. Na hora que você escolheu, um modelo de hardware,
você agora tem lock-in para quais são os operacionais, aquele fabricante, etc. Assim é a vida em tecnologia da informação. Você só precisa escolher bem com quem que você vai se amarrar. Mas você precisa de estabilidade e tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você vai aumentar todos os custos, todas as complexidades. Modelos de controle de acesso é diferente entre nuvens. Modelos de rede são diferentes entre nuvens. Sabe, arquiteturas possíveis, oferta de serviço são diferentes entre nuvens. Não tem equivalência direta. Você vai ter que triplicar o tamanho da equipe de rede, de arquitetura, de segurança. Você vai ter que comprar licenças de ferramentas diferentes se você falar, eu vou usar todas as nuvens. É uma insanidade. Você planejar para isso é uma insanidade. Se aconteceu por aquisição, por acidente, beleza. A gente entende. Nenhuma empresa é perfeita. Mas você planejar para isso Eu é um quero ter contrassenso. multi-cloud, é o meu sonho ter uma multi-cloud, algo assim, e é sanidade. É insanidade. Entendeu? Todos os outros casos que eu te falei de tecnologias, o seu provedor de base de dados e a linguagem que você vai usar de programação, o sistema operacional das suas máquinas, todos esses casos você escolhe um e segue, porque você tem ganhos de escala, de eficiência, de quantidade de treinamento de aprendizado, de quantidade de pessoas, de skill sets diferentes que você precisa ter, de ferramentas. Você vai ter uma ferramenta de backup, você vai ter uma ferramenta de hardware, uma ferramenta de vulnerabilidade, você não vai ter que complicar tudo. Para a nuvem não é diferente. Na verdade, é pior ainda, que a nuvem meio que engloba tudo, né? Tem um stack inteiro, se você considera coisas como serverless. E o que me leva para o meu terceiro ponto, né? Arquitetura. A arquitetura em nuvem é diferente da arquitetura em on-premise. Fundamentalmente. Para você ter o benefício da nuvem, se você simplesmente fizer a mesma coisa que você fazia no on-premise, você vai migrar para a nuvem, você parou no Infrastructure as a Service, e você acabou de contratar o data center mais caro da história. É isso que vai acontecer. Você vai contratar um data center em dólares e com um custo mais alto, porque você está pagando por uma camada de valor agregado que os caras adicionaram que você não está usando. Você está jogando no lixo. Onde? Pagando Nuvem. Ferrari utilizando um Fusca. É isso. Você vai pegar um Ferrari e vai dirigir só na primeira marcha. É isso que você está fazendo. Assim, se você não estiver usando, então assim, você tem que estudar, sabe, arquiteturas como tecnologia DAI, né? Distributed Immutable Ephemeral. Você consegue construir uma aplicação que se utiliza de toda essa infra da nuvem. Olhar para a tecnologia serverless, você está entregando, usando o modelo de responsabilidade compartilhada para dar mais trabalho para o provedor de nuvem e tirar o que se chama de undifferentiated heavy lifting, né? Tarefas chatas, tarefas repetitivas, tarefas trabalhosas, e entregar elas para o provedor de nuvem que já automatizou elas há anos e vai fazer um trabalho muito melhor, mais consistente do que 99% das empresas, e liberar a sua equipe para fazer as coisas que só fazem sentido para você, do seu negócio, dos seus processos, dos seus sistemas. Isso. Mas é mais caro. Se eu gerenciar a base de dados, é mais barato do que se eu usar a base de dados gerenciada do provedor. Cara, de verdade, você botou na conta do lápis o homem-hora de todo mundo, você botou na conta do lápis o risco que você está assumindo da coisa ficar fora, e o sistema de recuperação e backup do provedor de nuvem está testado há anos com milhares de clientes. E o script que o seu DBA escreveu? Você confia tanto quanto você confia no outro? Entendeu? Então, assim, tem umas economias porcas que as pessoas ficam pensando que no longo prazo não fazem sentido. Entendeu? Então, eu te diria que essas são as três coisas. Então, para resumir, gente, né, complexidade, e arquitetura está relacionada com complexidade, mas eu especificamente quero chamar a atenção para que existem modelos novos de arquitetura que não existiam no on-premises, que vão mudar tudo, vão mudar processos, vão mudar responsabilidades, vão mudar... Vamos lá. No on-prem, quem cuida de hardening e patching de sistema operacional, Fernando? É o cara de infra. Tem um cara de infra, que é dono só disso. Só e o desenvolvedor disso. faz isso? Não, ele só quer criar o código e só. Tá nem aí. E no mundo de nuvem? Quem que escreve o Infrastructure as Code? Quem que escreve o Dockerfile do container, onde você está definindo na prática qual é o sistema operacional que você está usando e os pacotes que tem instalados e como eles estão configurados? É o dev, é o infra também de nuvem, é todo mundo misturado, não é tão separado, eu diria. Não é igual o data center on-premise, onde, cara, você só mexe com hardware, servidor e não fala comigo. E aí, hoje em dia, não. Na nuvem, é muito essa questão do DevOps, DevSecOps, pipeline.
né? arquitetura Criar toda mudou, essa as práticas automatização. mudaram, os processos vão mudar, as ferramentas vão mudar, as responsabilidades, os papéis de responsabilidade vão mudar, e por isso as políticas têm que mudar. Então, não é só um data center diferente. É isso. Eu cada vez menos a gente precisa Não, dizer isso. É que eu estou dizendo isso desde 2019. Mas não é o ainda tem lift gente and que precisa shift. ouvir. Mas, infelizmente, é cada vez menos gente que precisa ouvir isso. Mas já que você perguntou, essas eu diria que são as 3 coisas mais importantes que as pessoas precisam levar em conta. E a Isso. outra coisa que eu vou dizer, já que você mencionou a Tenti, é que lembra Sim. que se você é um grande banco, uma grande seguradora, uma grande empresa de pagamentos, uma grande empresa de healthcare, e você já avançou mais nessa jornada, você tem ferramentas boas de segurança de nuvem, você conseguiu treinar algumas pessoas em segurança de nuvem, o seu terceiro pequeno, aquele correspondente bancário, aquela corretora de seguros, aquela startup asterisco tech, lá, fintech, tech, insurtech que você está usando, talvez nem tenha um profissional de segurança dedicado. Quem dirá o nível de maturidade que você tem. E aí, para não fazer muito jabá e não se alongar, simplesmente virar para o cara e falar: você tem que ter a mesma nível de maturidade que segurança que eu, senão não contrato, você não vai contratar ninguém, a área de negócio vai te crucificar, você vai perder essa briga, e igual você vai ter que dizer sim para uma empresa que não tem segurança. A abordagem tem que mudar. Você precisa estar preparado para ajudar o seu terceiro a elevar o nível de segurança dele. E isso é a nossa missão, a Tenti. É fazer pontes e criar mecanismos para essas empresas se ajudarem de forma cooperativa. Aí, você vê. Então, encontrou o nicho aí e realmente é isso. Tentando, né, trazer essa conscientização para as empresas no geral. Obviamente, não empresas pequenas, mas os grandes ajudar os pequenos. É muito essa visão aí. Então, acredito que pela vivência que você teve com Verizon, com startups, e aí, né, você obviamente viu essa necessidade conversando, então é aquela coisa, né? Encontrou o nicho, né? Anos e anos de experiência, e é isso, né? Encontrou algo que ninguém faz. Não que não é porque eu diria não é você encontrou um nicho, não que ninguém quer fazer, é porque nunca ninguém pensou sobre, na verdade. É algo Ninguém achou a abordagem certa, eu acho. a Acho que a gente abordagem certa, conseguiu refinar a conectar abordagem os, certa. Porque tem não empresas que conseguiu fazem gestão de conectar riscos os pontos. terceiros, mas elas trabalham com uma cabeça de auditoria. Essa Isso, ideia de eu vou ajudar é nova. isso, é diferente. Isso aí. Não é só o meu filho e seu filho, não, a gente vai trabalhar junto, né? Realmente fazendo uma parceria. Às vezes você tem parceria que é assim, cuida que é seu problema e é isso, não me chama. Obviamente, pessoas já, né, quem vai ouvir essa parte, né, vai, obviamente, lembrar algumas instâncias aí de parceiros, mas realmente traz esse gap muito bacana entre vamos ser parceiros e vamos um ajudar o outro, né? Então é bem bacana aí. Aí tem várias histórias que dá para contar aí, né, sobre parceiros. Eu vi uma outra coisa na minha vida. Algumas delas eu não posso mencionar, sob pena de NDA, mas enfim. Sobre NDA, isso não vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar. Mas show de bola. Então aí, cara, a gente extrapolou um pouquinho o tempo aqui, mas igual a gente falou, né, cara, foi fluindo, foi bacana. Então, né, quem tá assistindo até agora, né, muito obrigado aí. Então, Alexandre, quais são algumas formas aí, pessoal, quiser entrar em contato contigo, né? Como que te encontra, rede social, LinkedIn, Facebook, Instagram, e-mail. Hoje, a maneira mais fácil de me encontrar é no LinkedIn. Né? Sou razoavelmente ativo. Eu não tenho usado mais o Twitter. A plataforma está meio morrendo e de maneira, a maioria das pessoas de segurança meio que saíram do Twitter e foram para o Mastodon, na verdade. Então, eu estou numa instância de Mastodon chamado InfoSec, né, de Information Security, .exchange, que é tocada pelo Jerry, que é o CISO do IBM Cloud. Inclusive, um amor de pessoa, que até tem um podcast também, Jerry Bell. Então, lá você vai me encontrar como Alexandre Cieira, at infosec.exchange, no Mastodon. Você vai me encontrar no LinkedIn como Alexandre Cieira, não uso handle, eu sou das pessoas que trabalham com o nome.
ou acieira@tentsecurity.com. Então, estou à disposição. Se puder ajudar de alguma forma, podem entrar em contato. Show de bola, show de bola. Então aí, né? Então aí, se caso tiver perguntas, né, eu vou tentar fazer o link, né, tudo mais, várias recomendações aí. Mas quem assistiu até esse ponto, né, talvez assistiu partes e quebradas aí, agradeço muito, né? Então espero que esse episódio foi bacana para vocês, te ajudou de alguma forma. A gente trouxe, né, várias perguntas, vários insights, várias formas aqui de pensar sobre a nuvem. Realmente o podcast vai ser isso, né? A gente tem um foco em nuvem, mas falar um pouquinho de security, né? Então, vai às vezes, né, trazer exemplos, casos, vida real, então, muito experiência aí, né, do pessoal comentando, e é isso. Então, realmente, deixo meus agradecimentos finais aí, e novamente, Alexandre, muito obrigado aí pelo apoio, pela ajuda aí, de ser um dos doidos que apoiaram essa primeira temporada. Então, agradeço Muito aí obrigado pelo convite. Foi um privilégio. Conte comigo aí para futuras edições. Show. Então, com isso, a gente finaliza aqui, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite, bom dia, qualquer horário que vocês estiverem aí. E, realmente, até a próxima. Falou!